É uma história que todo mundo conhece e as criancinhas conhecem muito, porque nós vamos ler sobre a fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem já estudou a história da fornalha? Quem? Quase todo mundo, né? É uma história muito conhecida, mas talvez você nunca tenha visto da forma que Deus quer lhe apresentar hoje. Então presta atenção, abre o teu coração para a palavra dessa noite. A Bíblia diz assim a partir do versículo 15, capítulo 3 de Daniel. Todavia, estou olhando na versão King James, é a versão da minha Bíblia. Todavia, se vós estiverdes prontos, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, harpa, do saltério, do xilofone, todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, toda ameaça vem com um si. Se você não fizer isso, eu faço aquilo. E você descobre que está no caminho que Deus quer quando algumas ameaças chegam. Porque a ameaça, ela tem um efeito só. Ela não é uma verdade, é uma ameaça. Ela não é um fato, é uma ameaça. Ela não quer dizer que vai acontecer, é uma intenção. Mas a principal característica da ameaça é fazer você parar. A principal característica de uma ameaça é fazer você desistir. As ameaças vêm com o se. Se você não parar, eu faço aquilo. Se você não se prostrar, eu faço aquilo outro. E Sadraque, Mesaque e Abidnego vão entrar debaixo de uma ameaça. Mas porque a ameaça, além de te fazer parar, também te traz muito temor, muito medo. Porque dependendo de quem ameaça, você sabe que pode acontecer. E quem está ameaçando Sadraque, Mesaque e Abidnego, nada mais, nada menos do que o rei da Babilônia. O homem que tinha o poder de estalar o dedo e fazer realmente você morrer. E ele começa a ameaça da seguinte forma: mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora. Em que momento vão ser lançados? Na mesma hora. Uma característica muito forte da ameaça é que sempre tem hora. Já viu quando Jezabel e Acabe vão ameaçar Elias? Amanhã, a estas horas, você já vai estar morto. E Elias fugiu para uma caverna com medo. O grande profeta que já tinha orado para fogo cair do céu estava fugindo diante de uma ameaça. Porque por mais que não aconteceu e não... Isso aqui é muito forte. Apesar de que aquilo era só uma tentativa de frear, conseguiu atrasar o ministério de Elias porque ele fugiu ao invés de permanecer. Agora, qual foi a ameaça de Jezabel e de Acabe na vida de Elias? Amanhã, a essas horas, você vai estar morto. Fala comigo, morto. Morto. Sabe qual é a única coisa, irmão, que nunca aconteceu com Elias? Ele nunca morreu. Uma carruagem desceu do céu. O rodamuinho deu volta nele. E Deus falou assim: tudo que ameaça meu filho, eu faço com que isso nunca se cumpra na vida dele. Nunca Elias morreu. Nunca Elias foi enterrado debaixo da terra. Porque quem ameaçou não tinha autoridade sobre a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está debaixo de uma ameaça espiritual, saiba que você tem um ministério a cumprir. Nenhuma ameaça vem sobre quem não tem ministério. Ameaça no mundo espiritual tem a ver com ministério, tem a ver com o que Deus quer fazer nos próximos anos na tua vida. É por isso que te dão data. Amanhã, essas horas, na mesma hora. Se você não se prostrar na mesma hora, quando dá hora, é ameaça espiritual. Nessa mesma hora eu vou te jogar na fornalha. Olha o que ele fala. Eu vou te jogar em meio a uma fornalha de fogo ardente. E quero ver quem é esse Deus que poderá salvá-los. Você pode até mexer com o profeta, mas não mexe com Deus do profeta, não. Porque vai dar problema para você. E a palavra de Deus continua. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: ó
Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim for, nosso Deus a quem servirmos é capaz. Ele não falou que ia livrar. Ele falou, é capaz que nos livre. Porque às vezes a gente determina coisas em nome de Jesus que Ele não mandou você determinar. Muita gente falou, não, com certeza vai sair meu emprego. Não saiu. Aí todo mundo escutou você falando que Deus falou contigo que aquele emprego ia sair. Não, com certeza eu vou prosperar esse ano. Aí você falou para todo mundo, Deus me falou que eu vou prosperar. Não, você sentiu. Porque se Deus tivesse te falado mesmo, você ia ter prosperado. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram assim, é capaz, ou seja, Ele tem poder para nos livrar. Não coloque o nome de Deus em vão. Não misture tuas emoções com a palavra do Senhor. A palavra de Deus não erra, tuas emoções erram todo dia. Enganoso é o coração do homem, mas a palavra do Senhor não se engana não. Então toma cuidado quando você fala que é no nome de Jesus algo que está só no seu coração. E eles falaram o seguinte, posso continuar? 2 amém, então só para esses dois aqui, ó. O Deus a quem servimos, versículo 17, é capaz de nos livrar da fornalha do fogo ardente, e Ele há de nos livrar de tua mão, mas se não for assim, saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria. Eles que estavam sendo ameaçados não estavam furiosos. Porque quem está debaixo de uma ameaça, mas está com Deus, a paz que excede todo entendimento. Quem estava ameaçando, que tinha o poder de matar, estava furioso. Quem estava ameaçado estava calmo. Tem algo errado aqui. Não é o contrário que as emoções funcionam? Não é debaixo de ameaça que você fica nervoso? Não quando você está com Deus. Quando você está com Deus, quem fica sem paz é quem está ameaçando. Quando você está com Deus, quem tem paz é quem está debaixo da ameaça. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. E ele ordenou os homens mais fortes, fala comigo, os mais fortes. Os mais fortes que estavam em seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha. Então esses homens foram atados, vestidos com seus próprios casacos, túnicas, seus chapéus, ou seja, pegaram as próprias roupas dele, uma forma de humilhação, e amarraram eles na própria roupa, e foram lançados no meio da fornalha ardente. Ora, como a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembrando que esses homens eram os mais? Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Eles caíram? Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, levantou-se apressadamente e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam: sim, Senhor. Então disse Nabucodonosor: eis que eu vejo. Eu vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. Deixa eu te falar uma coisa que é importante. Se falar assim, ó, tá andando, você pode andar assim. Tá caminhando, eu posso caminhar cheio de medo. Passeando? Como é que você passeia no shopping? Gente, tá barato. A Bíblia diz que eles estavam passeando no meio do fogo. Já não eram 3 presos, eram 4 soltos. Tem situação que você entra no fogo preso, mas no meio você já está solto.
E a Bíblia continua dizendo o seguinte: olha o que Nabucodonosor vai dizer agora. Eles estão passeando no meio do fogo e eles não têm nenhum ferimento. E a forma do quarto, o rosto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Naquela época Jesus não tinha vindo, ele não sabia que o Filho de Deus era Jesus, então ele estava dizendo o seguinte: o quarto não é humano não. Algumas versões dizem, é semelhante ao Filho dos deuses, porque os deuses do Egito já pintavam as divindades. Então o que Nabucodonosor está falando na sua ignorância, ó, tem 3 que eu sei quem são, tem um que nem humano é e está lá. Porque existem situações na tua vida que você está no meio do fogo, mas tem gente que não é humana a teu favor ali. Exércitos espirituais, anjos do Senhor, o Espírito de Deus, o Filho de Deus. Então saiba que você sempre vai calcular a prova que está com a tua racionalidade humana. É por isso que Deus manda quem não é humano para estar contigo no fogo. Ele manda as forças divinas celestiais a teu favor. Reuniram-se os príncipes. Então Nabucodonosor 26 aproximou-se da boca da fornalha ardente e falou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, verdadeiramente vocês são servos do Altíssimo Deus. Saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Reuniram-se todos os príncipes, governadores, capitães, conselheiros do rei. Viram esses homens sobre seus corpos o fogo, que o fogo não teve poder. Presta atenção. O que faz os príncipes virem te ver não é você passar pelo fogo, é sair do fogo sem ter sido queimado. Porque passar pelo fogo muita gente passa. Sair sem ser queimado, sem ter cheiro de fumaça na cabeça, aí o príncipe vem ver o que está acontecendo. Então chamaram todos os príncipes, chamaram todo mundo e falaram o seguinte, ó: estes homens sobre seus corpos o fogo não teve nenhum poder, nenhum fio de cabelo da sua cabeça chamuscou-se, e nem os seus casacos mudaram de cor, e nem o cheiro do fogo ficou neles. Irmão, você vai em restaurante, fica com aquele cheiro da fumaça, sim ou não? As irmãs estão entendendo, né? Você não passou nem pela porta da cozinha, você não passou nem pela beira da fornalha, eles estavam dentro da fornalha e saíram sem estar fedendo a fumaça. Então Nabucodonosor disse: bendito, 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 o ameaçador de profeta, o homem que deu hora para eles morrerem, falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Muita gente não vai conhecer Deus se não for através do teu milagre. Ele não falou: bendito seja o Deus de Israel. Ele falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eu estou conhecendo quem é Deus através de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Muita gente fala: bendito seja o Deus do Rafael, do Túlio, do Ronaldo, da Ana, da Maria, porque através do milagre da Maria, eu agora sei que Ele é o verdadeiro Deus. Portanto, eu faço um decreto. Pronto. Uma experiência na tua vida pode mudar o homem de ameaçador para abençoador. Uma experiência tua, uma. Alguns versículozinhos atrás, a gente está falando do mesmo dia, o homem que estava ameaçando o reino de Deus agora vai lançar um decreto a favor do reino. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não se levanta contra o homem. Ele pode no final do dia mudar um decreto a teu favor. Mas se você feri-lo emocionalmente, vai ser muito difícil isso acontecer. Se eles tivessem sido sarcásticos com Nabucodonosor, se eles tivessem dado de ombrinho para Nabucodonosor, bloqueado ele no Facebook, provavelmente. Ele só de vingancinha também não ia fazer isso aqui. Mas porque ele viu que a luta deles não era contra a carne, não era contra o sangue, era contra principado, potestade, contra os dominadores do mal. Então Deus mudou o espírito de Nabucodonosor. E ele diz: eu faço um decreto. Todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortado em pedaços. Agora ele vai ameaçar quem for contra o Deus de Israel. Não é que ele deixou de ser um ameaçador, é que ele mudou o foco da ameaça. Suas casas sejam feitas lixo,
Porque não existe, e eu reconheço, nenhum Deus que possa livrar alguém dessa forma. E o rei promoveu. Repete comigo, promoveu. Promoveu. Algumas versões diz prosperou, a versão diz aí deu cargos ainda mais importantes. Promoveu, vamos na versão King James. O rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego ainda mais na província da Babilônia. Hoje eu quero te ensinar um pouco que o fogo para alguns mata, para outros promove. A Bíblia diz que naquele dia o fogo vai vir sobre o ouro e sobre a palha. O que vai acontecer? A palha vai queimar e vai desaparecer. O ouro vai ser refinado e vai passar para a próxima fase. Então o fogo não é algo demoníaco, é a prova divina para tirar o melhor de você. Agora é muito importante que você entenda todo esse contexto que nós lemos. Primeiro, quem era Sadraque, Mesaque e Abidnego na época que eles não queriam se prostrar? Os chefes dos negócios da Babilônia. Quem eram eles antes? Escravos judeus na Babilônia. Então imagina, você é escravo, acordando a hora que o patrão mandar, não ganhando salário para trabalhar, comendo só o que der. Você é escravo, estrangeiro. E aí surge uma grande oportunidade, porque Daniel 2,49 diz que o profeta Daniel indicou Sadraque, Mesaque e Abidnego como chefe do rei da Babilônia. Eles vão virar agora chefes dos negócios, estão bem politicamente, financeiramente, deixaram de ser escravos em terra estrangeira. E aí o rei lança um decreto que agora todo mundo tem que se prostrar diante do Deus falso da Babilônia. E eles têm que tomar uma decisão. Me prostro e mantenho o meu cargo, afinal de contas foi Deus que me deu. Me prostro, ou seja, traio o meu Deus e adoro outros deuses, ou perco toda essa bênção que eu estou vivendo. Afinal de contas, ninguém quer voltar para a casa da humilhação, ninguém quer voltar no passado, ninguém quer voltar a sofrer, ninguém quer ficar duro de novo, ninguém quer passar de novo os problemas no casamento, na família ou na saúde, ninguém quer. Você só pensa em melhorar no futuro. E a proposta era o seguinte: se não se prostrar, vai morrer. E a gente acha que quando a gente está fazendo tudo certo, grave isso, você que tem ministério, você acha que quando está fazendo tudo certo aí que Deus vai te abençoar. A Bíblia não diz isso não, hein? José estava fazendo tudo certo. Inclusive quando a esposa de Potifar quis deitar com ele, ele fez o que a Bíblia manda, saiu correndo. A Bíblia diz, fugir da carne, da aparência do mal, fugir de Satanás. Tem vários fugir na Bíblia. Ele fugiu, cumpriu todas, tudo. Da carne, da aparência do mal, de Satanás, correu de todo mundo. Sabe qual foi a recompensa dele? Não foi virar apóstolo não, foi ir para a prisão. Porque quando você está fazendo tudo certo e tem um ministério, agora vem a etapa do fogo. A Bíblia diz que o fogo é para provar o ouro. Se você tem ministério, você é ouro na mão de Deus. Se Deus tem te dado uma palavra para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, para o teu futuro, e às vezes você acha que teus negócios não é um ministério. O ministério não está aqui no altar não, tá? Ministério é usar o que Deus te deu para que o nome dele avance na terra. Administrar os dons que ele confiou em você. Ainda que seja de fazer de negócio, de comunicação, de inteligência financeira, de administração, de qualquer coisa. Também de pregar a palavra, de estar no louvor, ou de servir ali. As irmãs estavam me servindo café ali dentro. Eu não sei qual é o teu ministério, mas se você tem o fogo vai vir para provar. E presta atenção, não quer dizer que o fogo está perfeito não. A Bíblia diz que o fogo purifica o ouro. Ou seja, não sei quem já tirou ouro do chão, quando você vai no garimpo. O ouro vem parecendo uma pedrinha de barro, cheia de terra, todo sujo. Você limpa na água, continua várias impurezas. Aí tem que passar o fogo. Qual o nome daquilo mesmo, amor? Maçarico. Vem o maçarico. Aí aquilo sim, aquele fogo escaldante, tira as impurezas. Então às vezes você está vindo no ministério cansado emocionalmente, você está vindo no ministério da tua família, no ministério da tua empresa, no ministério da palavra, no ministério que Deus está te usando, com algumas impurezas acumulando, mas você é ouro e Deus não vai desperdiçar o ouro. E aí você está fazendo tudo certo, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com as coisas meio que acumulando, um cansaço mental, físico, familiar, um monte de problema, você está fiel, você está continuando fazendo tudo certo. Aí quando você acha que porque está fazendo tudo certo, Deus vai te honrar, vem agora o fogo.
Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam fazendo tudo certo, até chegar um decreto para eles se prostrarem diante daquela estátua. Quando eles não se prostraram, foram lançados no fogo. Não pensa que Deus vai te poupar do fogo, não está na Bíblia isso. Mas Ele promete que quando você estiver no meio do fogo, o Filho do Homem, o Filho de Deus vai estar andando no meio do fogo com você. Seja o fogo na vida familiar, financeira, emocional, seja, eu não sei onde está vindo o fogo da prova na sua vida, mas o Filho de Deus está andando com você no meio da prova, e quem te colocou no fogo está vendo que Ele está ali. Às vezes nem você reconhece outra coisa. Lembre-se que você caiu no fogo atado, e no meio do fogo foi liberto. Aí a Bíblia diz que pegaram os homens mais fortes para pegar Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogar no fogo. O mesmo fogo que matou esses homens promoveu os outros 3 que estavam lá dentro. Porque o fogo de Deus, quando vem sobre a tua vida, quando vem sobre o Brasil, quando vem sobre ministérios, mata alguns, faz uns desaparecerem. Já viu gente que apareceu e desapareceu? A palha aparece, vem um fogo, consome e some. O mesmo fogo que vem sobre todo mundo mata alguns e promove outros. Eu vim aqui para te dizer que o fogo que está vindo sobre a sua vida, ou que você já está às vezes, na fornalha, esse não é para te matar não. Esse é para te promover. Deixa eu te dar uma notícia, se fosse para você estar morto, você nem estaria aqui hoje. Se fosse para você estar morto espiritualmente, você não estaria aqui hoje. Se fosse para estar morto nas emoções, você não aguentaria sair de casa e vir hoje. Se fosse para morrer no ministério, você não estaria no carnaval aqui. Se você está aqui, é porque você é ouro. O fogo está vindo é para purificar, para você passar para o próximo nível. Você vai ser promovido. É promoção. É promoção. Eu já passei por algumas fornalhas, eu não sei você, mas eu já passei por algumas. E quando você está no meio da fornalha, sabe o que você ora? Deus, me tira daqui e nunca mais deixa eu passar por isso de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você sai da fornalha e recebe a promoção, a sua oração muda e você fala: Deus, obrigado. Graças a Deus, né, Senhor, tu mandaste a fornalha. Porque o que era de impureza ficou queimado, o ouro puro passou para a próxima fase e agora eu posso continuar sendo usado. Deus manda o fogo também para te proteger. Quando Ele sente que você está caminhando por um caminho que você não está vendo que vai te matar espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, Ele manda o fogo para te proteger. Porque o fogo desperta. Ninguém continua o mesmo depois de sair da fornalha. Ninguém fica com o mesmo nome que tinha depois de sair da fornalha. Agora você vira o cara que sobreviveu ao fogo. Você vira a moça que sobreviveu à fornalha. Não é mais a menininha, a senhorinha ali da esquina, não. Agora é aquela que passou pelo fogo e não ficou nem cheiro de fumaça no cabelo. O que te deixa ainda mais conhecido, teu ministério ainda mais forte, é o fogo que você passou e sobreviveu. A Bíblia diz que quando nós chegarmos diante de Jesus no céu, quem espera o dia de nós estarmos diante dele face a face? A Bíblia diz que nós vamos olhar, ele vai estar com olhos como chamas. E como a música diz, o fogo nunca dorme, nunca apaga. Enquanto você está diante dos olhos de Jesus, você está na sua fornalha pessoal, sendo provado e testado, forjado para o próximo nível. É por isso que no mundo teremos aflições. Se a tua vida está fácil, está regalada, tem algo de errado. Desculpa te dar essa notícia. Não quer dizer que você tem que estar endividado, não. Não, eu não estou. Não quer dizer que você tem que estar com problema físico e no hospital, não. Não, também não tenho problema físico.
Mas sempre tem aflições, sempre tem coisa para resolver, sempre tem um problema. Deus, mas um problema de novo, de novo. Quem está passando por um problema hoje, você está no meio de um problema, levanta a mão bem alto. Deixa eu te dar uma palavra. Quando esse problema se resolver, quem crê que vai se resolver em nome de Jesus? Quando esse problema se resolver, vai vir outro. Não tenha pressa para sair desse não. Calma, jovem, não fica apressado não. É cada problema de uma vez, é normal. Quem aqui está num problema financeiro? Levanta a mão. Já tive aí. Sei como é que é desesperador. Eu passo alguns problemas hoje que eu falo assim, Deus, deixa eu voltar a ter os financeiros. Ah, Deus, bem melhor. Porque o fogo nunca apaga. Ele está sempre te provando. Para quem tem ministério, para quem não está ligado no que Deus está fazendo, probleminha, vai sair, vai ali resolver, e vai sobrevivendo enquanto dá. Mas nós que fomos chamados, o sacerdócio santo, povo escolhido, a nação eleita, não, nós somos provados pelo fogo. Nós somos forjados no fogo. Porque a nossa promoção não vem da boca de um homem, nossa promoção vem do fogo que a gente sobrevive. A sua promoção, você sair do lugar que está e começar a ser usado por Deus no ministério para atingir outras pessoas, porque Deus não vai te levantar só para te dar dinheiro, isso aí, gente. Não acredito nessa história não. Pode ser que Deus te prospere financeiramente, tomara que prospere. Mas Deus não faz nada se não é que para que você seja usado para a vida de outros. Termina o capítulo dizendo que que Nabucodonosor promoveu, outras versões, prosperou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não é para que eles prosperassem em casa, é para que eles agora fossem bênção para todo mundo na Babilônia. Afinal de contas, eram mente de judeu governando ímpios. É a mente de Deus em você, governando quem ainda nem conhece Deus. É por isso que o fogo não pode se apagar. A fornalha 7 vezes mais quente pode ser só um período. Mas o fogo, quando ele olha para a gente, ele está sempre purificando o ouro. Para a gente poder passando de fase em fase, de nível em nível. Eu não sei, você que é crente há 5 anos, quem é crente há mais de 5 anos aqui? Eu não sei se você percebe que hoje você é muito mais maduro que há 3 anos atrás. O fogo já veio te purificando. Teve coisas que você não concordava, você ficava revoltado quando via na igreja. Hoje em dia você fala, nossa, que ignorância minha. Porque o fogo te purificou e te passou para outro nível. É porque nem todo fogo é fornalha. Fornalha é aquilo que está aí na tua cabeça. Quando eu fui pregando, você falou, meu Deus, lembrei aqui, ó. Lembrei da fornalha. Porque realmente é inesquecível passar pela fornalha. Mas o fogo nunca se apaga. Deus está me provando todos os dias. Deus está te provando todos os dias. Ele quer que você seja santo e irrepreensível, puro e verdadeiro diante dele, para ele continuar confiando mais segredos, mais projeto, mais palavra, mais revelação, para você ir passando para o próximo nível, e mais gente começa a te escutar, e outros começam a conhecer a Deus pela misericórdia, pelo chamado dele, é claro, pela permissão dele, através de você. Oh, Espírito Santo. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite com a chama ministerial apagada. Você nem sabia que eu tinha ministério. Imagina, irmão, que uma das coisas que o inimigo faz muito comigo, para que você saiba, é me prosperar em áreas que eu não devo colocar o foco. Então chega todo tipo de proposta linda, maravilhosa, como a gente diz na Liga do Crente, coisa de Deus, abençoadora. Manto, maná. Só tem um problema. Não é a minha área de foco, não é o que Deus mandou fazer. Cada um tem seus problemas. Às vezes até quando você está com coisa boa é um problema. Aliás, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam como chefe dos negócios da Babilônia quando
quando chegou a fornalha. Então, com as provas, com o fogo, não é com o conselho dos outros que é importante, com a mentoria de um pastor, de um amigo, importante, mas com o fogo, você tira os olhos do que é passageiro e coloca os teus olhos no que é eterno. Quando você passa pelo fogo e sobrevive, você tira teus olhos daquilo que o homem pode fazer e coloca teus olhos no quarto homem que estava ali dentro te guiando, passeando com você. Presta atenção, essa passagem nos ensina outra coisa. No meio do fogo não teve sofrimento não, hein? Eles estavam passeando. Não estava chorando. Era fogo. Estava queimando todo mundo. Eles estavam passeando. Você sabe quando é Deus que mandou a prova. Quando apesar de ser difícil, apesar de estar queimando todo mundo, você está passeando. Você está andando. Você está avançando. Não importa. Você continua andando, continua avançando, você continua passeando. Você não para, porque o que para é ameaça. O fogo promove. E muitos ministérios que estão aqui representados pararam por causa de ameaças. Muitos de vocês que estão aqui não conseguiram suportar o fogo, porque ficaram com medo antes de serem provados. Outros têm que se arrepender diante de Deus, porque se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor para não entrar na fornalha. O medo foi maior do que a fé. Mas presta atenção, eu quero ressaltar uma coisa aqui. Eles não estavam com fé que iam ser livres. Eles estavam nem aí. Se me livrar, se não me livrar, partiu celestial, partiu terra, partiu tal, tchau. É o que o apóstolo Paulo falou. Viver para mim, viver para mim é bom, mas morrer é lucro. Ou seja, tanto faz, ficar na bondade ou no lucro. Decide aí. Porque os nossos olhos não estão fixados nessa terra. Tudo que você está passando aqui é para te levar para a eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter uma vida saudável, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Para quê? Não é para a gente viver bem só não. É para que os outros vejam que realmente Deus está conosco. Ou você passa pela rua, vê um mendigo arrebentado na bebedeira, comendo o resto de lixo no chão, fala: que lindo, hein? Deus é com ele. Rapaz, Deus está forte ali, hein? Você já viu isso acontecer? Não, estou brincando não. Você já viu isso acontecer? Sim ou não? Não! Se você que conhece Deus, Deus está com o mendigo? Gente, Deus não está com o mendigo? Hein? Ele está sempre do lado do mais pobre, do órfão, da viúva, do mais fraco. Aliás, não arranja problema com quem é mais fraco que você não, hein? Você pode estar todo certo, Deus fica do lado do que não pode se defender. Não fica do lado do certo. Então é claro que Deus pode estar com o mendigo. Deus pode estar lá dentro da Cracolândia agora salvando alguém. A gente está aqui dentro da igreja e está salvo. Tem gente lá precisando e Deus está lá. E a gente está aqui. Ótimo, cada um no seu lugar. Agora, socialmente falando, antropologicamente falando, o ser humano não consegue olhar para o mendigo e falar: Deus está ali. E é por isso que Deus tem o interesse de que ao sair da fornalha, o rei te promova a cargos ainda maiores, como nós lemos. Porque aí todo mundo vai saber que Deus é contigo. Aí vai ficar claro que Deus é contigo. Tem duas pessoas que saíram bem nessa situação. Primeiro, o Deus de Israel. Saiu um decreto dizendo: ninguém agora pode ir contra o Deus de Israel. Antes não era um decreto. Antes era uma ordem do rei. Todo mundo tem que se prostrar. Agora é um decreto. Agora tem papel assinado. Manda o papel, porque depois que eu morrer, o decreto não se extingue. Ordem se distingue com a morte do ser humano. Decreto? Tem ordens que saíram do inimigo, que vão acabar na morte do ameaçador. Mas tem decretos que estão vindo do céu, que nunca serão rasgados. Existem coisas vindo em sua direção nessa noite que nunca se apagará, nunca será queimado. Porque é um decreto da parte de Deus para a sua vida.
para beneficiar a sua casa, a sua família, para que você esteja ainda mais forte para levar a palavra. Então, apesar do fogo que eu passo, e você também deve passar por algumas fornalhas, por que eu continuo pregando? Porque o milagre continua acontecendo. E aí eu sei que Deus é Deus na minha vida. Então eu não deixo de pregar pela ameaça, eu não deixo de avançar no reino de Deus pelo medo do fogo, porque o milagre continua acontecendo. Deus não disse que vai te livrar da fornalha, Ele disse que vai fazer um milagre no meio da fornalha. E pessoas que entraram aqui hoje, isso eu estou vendo claramente no mundo espiritual, entraram aqui a ponto de desistir do ministério. Você tem um ministério. Agora eu não estou falando com os desentendidos que ainda não sabem que tem, não. Estou falando com quem sabe que tem. Às vezes o óleo já caiu sobre a tua cabeça, mas você estava disposto a abrir mão de tudo por causa de ameaças, por causa de medo, ou de negociação com Nabucodonosor. E se você sabe que essa noite é noite não de morrer diante do fogo, mas de ser promovido por Ele, eu preciso que você venha aqui na frente. Eu não sou um profeta do caos. Eu nunca venho dar mais notícias, mas eu preciso te dar só uma hoje. Talvez seja a tua última oportunidade. Porque ninguém garantia que Sadraque, Mesaque e Abednego iam sair dali. Eles mesmos falaram, se eu morrer, mas me prostrar, não me prostro. Mas eu acredito que a fornalha pode matar quem te jogou lá, mas você vai ser promovido. A fornalha pode matar os fortes que te ataram, você ainda que mais fraco. A Bíblia diz, quando estou fraco, aí é que eu estou forte.